Muito bom dia a todos. Cabe-nos agora, a mim e à doutora Luísa Buxa, a apresentação desta, da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania e Operacionalização nas Escolas. Como já foi dito aqui, esta é também um aspecto do perfil. Nós temos o perfil, temos as aprendizagens, temos este projeto de autonomia e flexibilidade e não ficaria completo sem esta estratégia, sem esta preocupação com esta parte da formação da cidadania para os nossos alunos. A estratégia integra um conjunto de direitos e deveres, é assim que tem que ser, não é? E é para esta formação cidadã, para que os nossos alunos, no futuro, no presente, naquilo que é já cada uma das nossas escolas, possam ser depois alunos com conduta cívica, que respeitem os direitos humanos, que respeitem a diferença. Portanto, é isto que nós vamos encontrar aqui na nossa Estratégia de Educação para a Cidadania. Impõe-se agora que a escola também se reconfigure, porque o mundo está diferente, porque já não se aprende da mesma maneira, porque já não se ensina da mesma maneira, não se está na vida da mesma forma, e impõe-se então esta reconfiguração da escola. O que a estratégia nos propõe é o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, a promoção de pensamento crítico, as competências de participação ativa, os conhecimentos em áreas formais e não formais, que é afinal aquilo que nós estamos a trabalhar em todo este projeto, e é ele que faz a grande abrangência deste projeto. O que nós temos aqui, para rever um bocadinho aquilo que foi apresentado, nós temos a cidadania como uma concepção não abstrata, portanto não estamos a ensinar conhecimento sobre cidadania, estamos sim a viver cidadania, com os domínios todos que temos e conhecemos, e com as áreas, com o conhecimento, com as atitudes, com os valores. Portanto, é esta cidadania que se pretende. A identificação das competências essenciais, claro, nós precisamos, a vivência em democracia obriga-nos, leva-nos a este desenvolvimento deste tipo de competências. E a identificação dos domínios essenciais que estão elencados, já leram com certeza o documento, e estão elencados na Estratégia Nacional. O que é que nós temos aqui? Um modelo transversal que vai ao encontro exatamente da organização das nossas escolas. Porque no primeiro ciclo nós temos um modelo que tem um professor em monodocência. Este professor trabalha em todas as componentes da cidadania, está com os seus alunos na sua aula, desenvolve projetos, apoia-se no seu conselho de docentes. Portanto, há aqui uma cidadania transversal, não desligada, que nunca está, mas aqui está integrada. Os alunos vêm do pré-escolar, já se falou aqui de transições, e no pré-escolar parece que é fácil fazer este domínio transversal. Então, passemos-lo também, esta é a ideia do primeiro ciclo. No segundo e terceiro, temos uma organização em disciplinas, socorrendo-nos sempre dos DAC, dos domínios de transversalidade entre as diferentes disciplinas. Podemos trabalhá-lo na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e também numa perspectiva transversal e como a escola decidir entendê-lo. No ensino secundário, voltamos a ter alunos já com uma idade diferente, com uma capacidade de reflexão diferente, com disciplinas que elas próprias integram já áreas transversais de cidadania, e faz todo sentido que ela volte a ser transversal, que todos os professores observem, descrevam e por isso o secundário volta a ser esta área de transversalidade da cidadania, porque os alunos já têm capacidade para refletir e discutir estas áreas com os seus professores. Obviamente, depois ele está globalmente em todos os projetos de escola, já vimos aqui, os projetos passam a fazer parte do currículo, não são os acessórios do currículo, e é nesses projetos que depois nós encontramos também a questão da cidadania. Em seguida, temos aqui os três eixos em que ela assenta, que são eixos de documentos internacionais, do Fórum de Educação para a Cidadania e outros. Atitude cívica individual, portanto, nós temos o indivíduo aqui num aspecto na sua autonomia, nos seus direitos. O relacionamento interpessoal, outro aspecto essencial na comunicação, na relação com o outro, e por fim, exatamente, o relacionamento social e intercultural na democracia, na paz, na interdependência, aquilo que tanto precisamos, discutimos, e parece que ainda não está a acontecer ao fim de tantos anos que andamos a discutir estas matérias.
Para os domínios, temos os 3 grupos, eles estão devidamente elencados na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Há um quadro com os 3 domínios. Já temos o quadro agora aqui a seguir. A organização é esta, é obrigatório, o primeiro grupo de domínios é obrigatório, porque se tratam de áreas transversais e longitudinais, embora elas sejam todas, se nós as analisarmos também. O segundo, trabalhado pelo menos em 2 ciclos, e o terceiro, com aplicação opcional. As escolas, obviamente, podem articular, podem agregar, podem usar este conjunto de domínios como os seus projetos, como o seu projeto educativo, os seus projetos curriculares de turma, e podem trabalhá-los como entendem. Importantíssimo. Temos aqui uma área nova que todos queremos e todos desejamos há tanto tempo, é uma aspiração, e dizemos sempre que nos falta muita cidadania. Então temos a oportunidade. Os critérios de avaliação, será um bocadinho, teremos que definir as escolas, o conselho pedagógico, os professores em conselho de turma, em conselho de docentes, com o professor titular, mas importa medir o impacto da participação dos alunos. Se calhar alguns critérios observáveis, descritores, porque, e falaremos disto um bocadinho mais à frente, depois a Luísa terá a oportunidade de detalhar mais estas questões, mas aqui coloca-se, de facto, a importância da avaliação formativa, porque cidadãos são todos, só o facto de ter nascido já é ser cidadão. E, portanto, nós não podemos dizer que isto é ou não, e tem que fazer, exercer a cidadania, e nós temos que fazer com que isto aconteça. Estes são os 3 grupos. Há aqui uma alteração. O primeiro mantém-se, o risco estava no 3º grupo e passou para o 2º, enfim, pelas razões que todos conhecemos, foi considerada uma área prioritária e os alunos terão que trabalhar esta área no 2º grupo. Os restantes são aqueles que já conhecemos, desde os primeiros mais os direitos humanos, a igualdade de género, a interculturalidade, o desenvolvimento sustentável, a educação ambiental e saúde, e depois até outros que a escola identifique e que possa cruzar. Na estratégia, quando nós começamos a falar de operacionalização desta estratégia nacional nas escolas, e falaremos isso mais em detalhe, prevê-se a existência de um coordenador de cidadania. E este coordenador de cidadania é muito importante porque é um projeto que tem que estar articulado com o projeto educativo, é um projeto que tem que estar articulado com tudo o que se faz na escola. Claro que é um perfil ideal, nós sabemos e seria muito bom que houvesse algumas destas características, ou o máximo destas características, num coordenador de cidadania. Também dizemos que este coordenador de cidadania devia ter assento em conselho pedagógico. Isto resulta dos regulamentos internos de cada escola, sabemos, mas é importante que tenha experiência na coordenação de equipas, capacidade de organização, ter frequentado ações de formação, e haverá algumas também que vão acontecer agora, utilização dos meios tecnológicos e plataformas digitais, isto tem depois relação com a estratégia nacional, a visão intercultural, porque é muito importante, quando nós estamos a falar de alguém que vai coordenar cidadania, tem que ter também uma capacidade de reflexão, de análise, para também poder falar e refletir e ajudar a preparar aspectos da cidadania. Portanto, este coordenador assume um papel importantíssimo nas nossas escolas. Aspecto importante também, aqui um bocadinho na questão do coordenador, relembro a importância também das bibliotecas escolares enquanto a estrutura congregadora das metodologias, dos recursos, da maior facilidade de articulação com parceiros. Portanto, aqui também um papel importante das bibliotecas escolares neste aspecto. Como é que nós operacionalizamos, ou está previsto na Estratégia Nacional, a operacionalização em cada uma das escolas? Esta Estratégia Nacional traduz-se depois em Estratégia de Educação para a Cidadania na escola. O que nós temos ali 4, podiam ser 10, 800, 200 e muitas que são as que estão agora a trabalhar com este projeto da autonomia e flexibilidade.
A Estratégia Nacional é também abrangente, tem uma equipa nacional de educação para a cidadania, que não está ainda constituída e nós também estamos em processo, também estamos a construir passo a passo o nosso caminho. Esta equipa vai ser nomeada, também houve algumas alterações que fizeram com que não fosse já nomeada, e cada escola vai delinear a sua estratégia de educação para a cidadania. Esta equipa é importante porque esta equipa vai colaborar diretamente com o coordenador que eu falei anteriormente, que referi anteriormente. É um coordenador que vai articular, que vai na sua escola verificar as dificuldades, os constrangimentos, as práticas de referência, vai comunicá-las à Estratégia Nacional, vai ser interlocutor deste grupo, desta equipa nacional. Pode, por exemplo, fazer um levantamento das necessidades de formação, pode tudo o que a escola sentir que é importante passar para esta equipa nacional. Esta equipa nacional vai monitorizar a implementação da estratégia, vai gerir aquilo que criaremos em seguida, que é uma plataforma de recursos, de boas práticas, de estudos, de ligação às organizações não governamentais e à sociedade civil, e vai articular com o ponto focal que existir em cada escola. Portanto, é assim que está pensada esta organização da Estratégia Nacional para a escola. Agora já diremos como. Luísa, quer passar? Obrigada. Mais ou menos. Tenho aqui, peço desculpa. Isto aqui muda. Já mudei. É no de baixo. Aqui. Já mudei. Eu pertenci ao grupo de trabalho da estratégia que elaborou a Estratégia de Educação para a Cidadania e muitas vezes uma das conversas que aparecia era: é necessário cidadania, cada vez mais na escola, com a escolaridade obrigatória, é importante que hajam dimensões emocionais, pessoais, que tenham influência nos alunos ao longo da escolaridade obrigatória, que façam a diferença por estar na escola, que alertem os alunos para determinados aspectos da convivência democrática, da convivência em sociedade, no respeito pelos outros, pela paz, pelo ambiente, pelas culturas diferentes. É um dado comum que todos temos e que se torna, pelas notícias dos jornais, cada vez mais no topo da discussão mundial. E falávamos muito na oscilação que tem havido no currículo português da educação para a cidadania. Ora obrigatória, ora transversal, ora só obrigatória nos anos, ora numa área de projeto, e que realmente, apesar de haver consenso de que é necessário, tem tido um percurso pouco consistente, e também os professores, acreditando que é importante, acreditam um pouco na disciplina. É mais uma coisa, não tem aquele valor do conteúdo forte, ou da matemática, ou do português, ou da história, ou das ciências, outra coisa qualquer. E uma das preocupações que houve no grupo foi de criar uma disciplina em que tivesse valor e que o seu valor fosse reconhecido pela comunidade. Quando se falava em comunidade, pelos professores, pelos pais, pelos alunos, e que quando se forma numa escolaridade obrigatória, quando se forma numa base para todos, numa educação para todos, há dimensões que são importantes ter em consideração. Esta dimensão até está no perfil do aluno, na área em que a cidadania e a participação são um valor importante para o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. E neste quadro, consideramos que no conceito pedagógico e esta estratégia da educação para a cidadania na escola, que a Eulália acabou de falar, era muito importante fazer ao nível do conceito pedagógico esta discussão.
E esta discussão é uma discussão, não é só vamos fazer uma estratégia, vamos pôr aí uns temas, vamos distribuir os temas pelos anos de escolaridade. Eu acredito e que temos mesmo que no Conselho Pedagógico perguntar a nós próprios, a nós professores de várias disciplinas, o que é que cada um entende por cidadania? O que é que cada um entende o que é a educação para a cidadania? Porque é que ela é importante? O que é que cada escola, cada conselho pedagógico, com cada comunidade, com cada grupo de alunos, com estes nossos alunos que nós temos, qual é a importância de termos educação para a cidadania? Qual é a importância para a formação deles? E quando começámos a ver nós no grupo de trabalho, era um grupo de trabalho interministerial. Tinha desde a Associação de Municípios, à Comissão para a Igualdade de Género, à Educação, à Saúde, tinha investigadores das universidades e nós não tínhamos todos a mesma noção de cidadania. Nós começámos por este exercício. Cada um tinha uma noção de cidadania de acordo com o que teve na escola, ou de acordo com o que tinha lido, ou de acordo com a área de investigação, ou até mesmo de acordo com a sua disciplina. O da saúde tinha uma ideia diferente da educação. Ou da investigadora da universidade que investiga a igualdade de género e que estava preocupada com a igualdade de género. A da Associação de Municípios estava muito preocupada com a participação democrática e com o facto da abstenção dos jovens. Portanto, nós tínhamos ali um conjunto de ideias que se completavam, mas que não eram exatamente iguais. E se calhar era bom, uma vez que a educação para a cidadania não basta estar na disciplina ou naquela hora ou naquele tempo de cidadania e desenvolvimento. Porque é que serve na cidadania e desenvolvimento e dizer que temos que nos respeitar todos, depois saímos e é capaz de ir para a casa de banho e destruir a casa de banho, por exemplo. Portanto, é algo que tem que ser transversal a toda a escola. Tem que ser transversal à disciplina de cidadania e desenvolvimento e transversal a toda a outra cultura e vida de escola. Portanto, este esquema que aqui está tem muito a ver com a discussão que nós fizemos, com a apropriação que a escola tem que ter do que é que quer fazer, qual é o seu projeto para aqueles alunos ao longo daqueles anos. E esta estratégia tem que ser sempre desenhada, claro, com o projeto educativo de escola e tem que ser aprovada em Conselho Pedagógico. Os domínios da educação para a cidadania a Eulália já mostrou e aqueles slides já tinham sido apresentados em reuniões anteriores, tem aqueles 3 grupos e têm que ser priorizados por ano letivo e por nível de educação. Ao dizer que eles têm que ser obrigatórios em todos os anos, por exemplo, o primeiro grupo, não quer dizer que eles sejam obrigatórios por módulos. Olha, agora vamos à igualdade de género, ora agora vamos à multiculturalidade, ora agora vamos à sustentabilidade. Nós entendemos perfeitamente que o nível etário tem abordagens diferentes, o primeiro ciclo não tem a mesma abordagem de um terceiro ciclo ou de um segundo ou do próprio secundário, mas não têm que ser tratados isoladamente. Se eu estou a tratar questões de igualdade, questões de direitos humanos, rapidamente faço associação com os outros temas. E ele tem que ser visto numa estratégia da educação para a cidadania na escola, porque tem que ter aquela visão ao longo dos 12 anos de escolaridade do nível de abordagem que aqueles temas vão tendo, porque são obrigatórios os do primeiro grupo, vão ter que ter uma incidência, uma abordagem diferente entre os diferentes ciclos e também que tem a ver com o nível etário dos alunos e até com os projetos que a escola realiza. O nosso secretário de Estado costuma muito dizer uma coisa: a educação para a cidadania não é mais uma coisa e os projetos que os alunos fazem nos clubes é outra coisa ou no complemento curricular. A educação para a cidadania e desenvolvimento é trazer para dentro do currículo tudo aquilo que se faz, que não é mais do que a aplicação do currículo e do que os alunos aprendem e de que lhes vai levar tempo, dedicação e muito investimento. E por isso, também tendo em conta os protocolos e as parcerias e a história e a cultura que cada escola tem com estes projetos, é importante que seja ao nível do pedagógico, neste documento da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola, que ele seja colocado.
porque não é cada conceito de turma depois que vai fazer aquele arranjo do nada. Cada conceito de turma depois para trabalhar, tem que trabalhar com base nas decisões que foram tomadas no conceito pedagógico. Tem liberdade, mas tem que ter uma estrutura, tem que ter um caminho, tem que ter algo que lhe digo, nós estamos a trabalhar neste ano com estas turmas neste sentido, mas vai haver uma continuidade, há uma lógica da ação. E, então, são definidos e priorizados por ano letivo e por nível de educação e ensino. Depois há um conjunto de desafios. Eu não lhe vou chamar projeto, eu vou-lhe chamar desafio. Porque um projeto é uma coisa complicada, que tem desde a investigação, à recolha de dados, ao tratamento de dados, às conclusões, é ficar a saber muito sobre um tema. Não, há vários desafios. E os desafios mudam de uma escola para a outra, de uma localidade para a outra. Se calhar até em algumas localidades há os mesmos desafios. Há desafios locais, há desafios regionais e há desafios nacionais a nós como país. Neste momento todos temos um desafio, respeito pela floresta, é importante percebermos. As imagens foram talmente violentas que temos que falar sobre isso, temos que falar para não mais acontecer. E isso tem a ver com temas da educação para a cidadania e da disciplina de desenvolvimento e cidadania. Cidadania e desenvolvimento, peço desculpa. Estes desafios são lançados às turmas e são lançados do conjunto do que é decidido em conselho pedagógico. E tem que ser articulado e tem que ser pensado porque tem que ser estratégico. Tem que produzir impactos naqueles alunos. E esses impactos não se produzem trabalhando separadamente e desarticuladamente. Não quer dizer que façam todos a mesma coisa, porque uma turma, a turma 1, se calhar não é igual à turma 2 do mesmo ano de escolaridade. Se calhar a turma 2 tem problemas que é preciso aprofundar mais determinados aspectos do que a turma 1. E a turma 1 terá outra especificidade. Depois, nestes desafios, têm que estar articulados com as áreas de competência do perfil. As áreas de competência do perfil têm competências de natureza cognitiva, metacognitiva, social, emocional, física. Portanto, há um conjunto de áreas de competência que só se materializam, só se conseguem desenvolver com matéria-prima. A matéria-prima para essas áreas de competência nas disciplinas são os conhecimentos disciplinares. A matéria-prima em cidadania e desenvolvimento para o desenvolvimento das áreas de competência e dos valores do perfil são os temas que estão nos domínios organizados por 3 grupos da educação para a cidadania. E esta é a matéria-prima para trabalhar e através das diferentes práticas. Depois é preciso também, porque é uma cidadania democrática, porque os alunos, os professores, a comunidade têm voz, é preciso promover ao longo do ano fóruns de discussão. Os fóruns de discussão são variados, podem ser ao nível da turma, ao nível da escola, com parceiros da comunidade, com os pais, seus pais, como entenderem, como organizarem dentro de cada projeto. Estes fóruns de discussão é uma forma de aplicar o saber falar, o saber ouvir, o saber confrontar pontos de vista diferentes, o saber aceitar essas diferenças. Só se adquirem hábitos de cidadania e competências de convivência democrática praticando. Não é lendo nem respondendo a testes, é praticando. E quando se pratica, tem que se observar o que é que os alunos vão demonstrando. Não é só saber muito de sustentabilidade e de florestas, ou saber muito de igualdade de género e de todas as convenções mundiais sobre as igualdades de género e os direitos humanos. Isso também é importante. É importante saber que o mundo pensa sobre isso, mas é importante saber qual é o impacto nisso na nossa vida diária, no dia-a-dia, na nossa comunidade, em nós próprios. E depois, então, desta discussão, está o documento feito que vai para o Conselho de Docentes ou para o Conselho de Turma. O Conselho de Turma e o Conselho de Docentes não parte do nada. Há um trabalho, há uma reflexão na escola e uma identificação do que queremos fazer. Isso é a construção da estratégia de educação para a cidadania na escola.
Nós preparámos esta apresentação, as duas, só para vos, numa primeira parte, repetimos os slides que já foram apresentados para contextualizar e na outra parte tivemos as duas a preparar slides no sentido de ir responder às perguntas que têm feito e às dúvidas que têm surgido. E também ali com muita atenção do Sr. Secretário de Estado, que está sempre preocupado que as escolas sejam esclarecidas das suas dúvidas e que estas apresentações sejam instrumentos de trabalho que possam levar e que, se tiverem dúvidas, agradeço que coloquem. Também não, acho que não temos as respostas para tudo, que isto ainda é recente. Agora, o que nós queríamos era que a dimensão da cidadania, aquelas dimensões, fizessem parte da educação de qualidade para todos os nossos alunos, porque também estão inscritas no perfil, também este é um instrumento para o desenvolvimento do perfil do aluno. Em termos de cidadania e desenvolvimento, chegamos agora à turma. Temos o desafio. Este slide organizamos com duas cores. A cor a verde, que é aquilo que advém da decisão da escola, da decisão macro da escola, pensando que alunos temos, o que é que queremos fazer, que caminho queremos fazer, e depois azul, o que é feito na dimensão da turma, de cada turma, em cada caso particular. Eu já falei um bocadinho sobre isto, portanto, o desafio é os desafios que advêm do projeto de Educação para a Cidadania de Escola. Que desafios temos nós, nesta escola, com estes alunos, nesta comunidade, com estes parceiros, com estas organizações não governamentais que aqui trabalham, com estas entidades que aqui também trabalham connosco, com os projetos que habitualmente fazíamos, ecoescolas, ciência na escola, sei lá, a selo intercultural. Portanto, há tantos projetos e bons, e muito bons, e com muito capital de conhecimento acumulado, que têm que ser trazidos para o currículo. Os alunos têm que perceber que tudo isso faz parte da educação deles, que tudo isso tem valor e que eles, naqueles projetos, até concretizam muito do que aprendem nas diferentes disciplinas. Portanto, neste desafio da escola, há questões que o Conselho Pedagógico, que a estratégia tem que responder. Que experiências reais de participação e de vivência de cidadania nós vamos organizar como escola para os nossos alunos? Que vão fazer a diferença, que vão ter impacto e que nós esperamos que vão mudar. Até, sei lá, muitas vezes em disciplina, que é uma das questões que mais se levantam habitualmente em algumas turmas. Depois, que áreas de competência do perfil dos alunos vamos desenvolver? Portanto, com estes temas, com esta ação, onde é que nós queremos ir? Porque não podemos estar sempre a desenvolver as mesmas áreas de competência. Temos que ter uma noção de que nos anos uma ação leva a um maior desenvolvimento de umas e que podem até ser completadas depois pelo trabalho disciplinar e noutros anos, se calhar, vamos incidir sobre outras, para haver um desenvolvimento harmonioso e haver o máximo de possibilidades. Depois, como vamos interligar? Eu aqui não tenho conhecimentos, capacidades e atitudes, porque estou a falar de cidadania. E então subdividi, portanto, as duas estivemos aqui a pensar como é que era mais operativo. Os conhecimentos, porque é preciso haver conhecimentos, as práticas diárias na cidadania e desenvolvimento, as ações que vamos desenvolvendo e os valores que com aquelas práticas e aquelas ações os alunos também vão desenvolvendo numa construção de cultura de escola. E que fóruns de discussão vamos promover numa lógica de cultura democrática da escola. Se uma escola ainda não tem uma cultura em que desenvolver fóruns de discussão com os seus alunos, aquilo que eles disserem no fórum de discussão sobre determinados temas, tenha implicação prática, tenha valor, se calhar é melhor não fazer, porque não há nada pior do que estarmos a discutir uma coisa, decidirmos e depois vermos que aquilo não teve valor nenhum, que foi só para estarmos a discutir. Cada escola tem que ver que fóruns de discussão quer fazer. Tem que ver aquilo, até onde é que pode chegar na sua cultura de escola. Tem que impregnar num caminho que a escola também tem que fazer. E que está preparada para fazer, quer alunos, quer professores, quer todos. E aí os senhores diretores e o Conselho Pedagógico conhecem os professores com que trabalham, os alunos que lá têm e até onde conseguem ir fazer. Portanto, isto é aquele pensamento que está estruturado na estratégia. Depois, quando chegamos à turma, com esses desafios, sabendo que a escola vai fazer aqueles fóruns
sobre determinados temas, os momentos em que vai fazer, como é que se vai organizar. Então, é uma questão de nós, professores, ou então no primeiro ciclo, no Conselho de Docentes, que metodologias vamos utilizar? O que é que vamos fazer? O que é que estamos aqui com estas turmas, com a minha turma, com estes alunos, que metodologias vamos utilizar? Como é que vai participar cada disciplina? Isto no primeiro ciclo não é assim, qual é o contributo de cada componente do currículo, mas como é que vai participar cada disciplina? Atenção que ontem, eu e a Eulália tínhamos ali outra pergunta, que disciplinas vão participar? Mas nós mudamos. Nós alterámos ontem, isto à tarde, e pusemos como é que vai participar cada disciplina. Porque naqueles slides que há bocadinho estavam aqui, a cidadania não é só da competência do professor de cidadania e desenvolvimento. De que é que serve estar a falar lá e depois se eu saio porta fora é completamente diferente. A cidadania é da responsabilidade de toda a escola. Ela tem uma dimensão transversal. E todas as disciplinas podem participar e devem participar na cidadania. Portanto, mas cada uma vai definir face àquele desafio e face ao ano de escolaridade e face às condições e também face à disponibilidade, à abertura e ao conhecimento que cada professor tem, como é que cada disciplina vai participar. Que parceiros da comunidade vamos envolver? E aqui é a entrada para o currículo daqueles projetos que se fazem fora da sala de aula e da disciplina. Como vamos organizar cidadania e desenvolvimento? De uma forma anual, de uma forma semestral, outra qualquer, com DACs, parando a escola uma semana, como já há em alguns projetos, e estar a debater um determinado tema. Isso é uma decisão que é tomada a nível do Conselho de Turma e a nível também da escola. E depois preparámos aqui, tentámos ir aqui, não sei se isto vai ser claro, mas a nossa preocupação foi preparar aqui um documento que ajude como é que no primeiro ciclo, no segundo, no terceiro e no secundário, porque é as dúvidas que nos levantam, podemos trabalhar a cidadania e desenvolvimento. Aqui do primeiro ciclo nós temos componente do currículo, mas temos monodocência e, portanto, é o professor que vai gerir, dentro de certas regras, o trabalho com a turma. E temos sempre a acompanhar a ver do desafio. Nada deste trabalho está desenquadrado das decisões tomadas em conselho pedagógico, porque isto é importante. Há uma orientação. Aqueles alunos são meus alunos durante este ano, desta turma, mas eles vão estar nesta escola ou neste agrupamento de escolas, em princípio, durante 12 anos. E este percurso, desde a entrada até a saída, tem que ser um percurso estratégico, tem que ter uma estratégia educativa. E, portanto, nada pode ser dissociado. Portanto, o desafio e as decisões curriculares ao nível da turma. Portanto, isto há sempre um enquadramento. E o que temos a azul é aquilo que é feito no âmbito das decisões nas áreas de competência do perfil dos alunos, que são 10, e depois em cada componente do currículo ter um enfoque aqui no projeto. Portanto, no primeiro ciclo é fácil. O estudo do meio, a matemática, o português, podem trabalhar, ajudar a trabalhar em momentos diferentes o que é os temas de cidadania e desenvolvimento que vão sendo desenvolvidos. Há metodologias e estratégias ligadas a áreas disciplinares que estão mais ligadas. No trabalho transversal, cada projeto ao nível da turma, o azul, terá que depois estar integrado naquilo que se faz transversalmente na escola ou no mesmo ciclo, ou transversalmente na escola com todas as outras áreas do saber, que são os fóruns de discussão, são um trabalho com parceiros, são a participação dos alunos em atividades realizadas na escola e na comunidade. Se repararem, esta metodologia vai influenciar o aparecimento de produtos. E os produtos têm que dar base a uma avaliação. E este quadro pretende
criar o espaço para essas produções feitas pelos alunos. Se os alunos, na área do português, fazem uma leitura, têm uma exposição oral, ou têm, até mesmo no fórum de discussão, tem uma participação oral que preparam, porque tudo é preparado, não é? Não se começa a falar do nada. Eles têm que perceber que tudo é preparado, não é por impulso. Não é porque eu penso, porque ouvi. Não, eu penso, eu ouvi, eu acredito, e eu vou dizer porque é que acredito. E neste trabalho, na área do português, na expressão escrita, na expressão oral, sei lá, eu não sou português, sou de geografia, sei explicar mais outras coisas, mas haverá aqui muita gente portuguesa que saberá melhor do que eu e cada um da sua disciplina, terão produtos que no seu conjunto do projeto têm importância, que o mesmo aluno ou o mesmo grupo de alunos não tem que fazer todos os produtos, mas tem que fazer produtos significativos para entender o tema que estão a desenvolver. E têm que entender que os produtos significativos de diferentes grupos fazem um todo mais rico, porque aqui estão a entender outra coisa. Estão a entender a importância do trabalho colaborativo e a importância de que todos em conjunto vamos mais longe do que sozinhos. E estamos a desenvolver outras competências que mais tarde são muito, muito importantes para o trabalho deles e para o desempenho deles até na própria escola. Portanto, isto, nesta base, que é a chave da cidadania, que é o old school approach. Não basta estarmos a fazer separadamente. Se a escola não tem mesmo uma cultura democrática, tudo se desvanece e tudo acaba, esta cultura democrática e esta valorização desta cultura democrática e deste trabalho é a única base que vai fazer com que a cidadania tenha valor e não se esgote no final de um ciclo de mudança, de um ciclo curricular e venha outro, porque se é preciso dar tempo ao conhecimento das disciplinas, saem aquelas que não são ligadas ao saber profissional de cada docente, à sua área disciplinar. Portanto, é também importante. Se não há esta cultura na cabeça de todos, é verdade, a cidadania pode ir outra vez para algo que não tenha expressão na matriz curricular, que seja só aquela área transversal. Depois, preparamos aqui para o terceiro ciclo. Não preparamos para o segundo, mas a lógica do terceiro ciclo e do segundo é a mesma. Porque aqui, cidadania e desenvolvimento tem um espaço na matriz curricular, tem um professor, tem um tempo que a escola decide. E então nós aqui, na mesma lógica do azul na turma, do verde transversal e do verde a nível da escola, temos ali os desafios. Nós temos dois caminhos que podem ser feitos. Temos um professor de cidadania e desenvolvimento, que tem o projeto que vem, o desafio que vem do pedagógico, que vem depois do conselho de turma, e cada disciplina pode ter um caminho diferente. Ou cada conselho de turma pode desenvolver um caminho diferente. Ou temos o desafio, e em conselho de turma cada disciplina diz a área de competências do perfil dos alunos que vão dar enfoque para a cidadania e desenvolvimento. Vamos supor as florestas, pode ser um tema. Eu estou em geografia, tenho muitos temas em termos de sustentabilidade ambiental, de climas, de seca, de ecossistemas naturais, as ciências da natureza, a mesma coisa, o português, as línguas estrangeiras. Há muita coisa para ver. As línguas estrangeiras, porque não? Ir a um site da ONU e ver documentos em inglês, por exemplo, ou ir à Unicef ou à Unesco e ver em francês. Portanto, há muita coisa que pode ser feita. Isto, cada conselho de turma e cada professor irá ver. Portanto, cada uma faz o seu trabalho. Há fóruns de discussão que são preparados. Na cidadania e desenvolvimento é feito, no fundo, a cola deste trabalho, com alguma fundamento e com o projeto, trabalho com parceiros, participação. Há este caminho. Mas pode haver um caminho que seja este ou seja misto. Pode haver o da direita. E aí a cidadania e desenvolvimento até pode integrar alguns DACs,
que também já foram apresentados exemplos de DACs com cidadania e desenvolvimento em reuniões anteriores que tivemos. Ou ter outra opção curricular, por exemplo, desde que interliga áreas de competências do perfil dos alunos, pode ter uma semana, 15 dias, a Semana das Florestas, ou a Semana da Multiculturalidade, ou a Semana da Ciência na Escola, não sei, pode estar lá. E então tem um caminho diferente. O que está a verde, que é aquilo que é transversal, mantém-se. Esta abordagem do old school approach com os fóruns de discussão, com o trabalho com parceiros, com a participação dos alunos em atividades, mantém-se. Aqui há sempre produtos, mas produtos de natureza diferente. Não sei se estão aqui educadores, mas os educadores nesta observação, na ação, têm esta metodologia muito bem vista, que é o envolvimento da criança no trabalho, a participação da criança na atividade e na tarefa. Os outros professores também têm, mas há outros aspectos, há outros instrumentos de avaliação diversificados, formativa, diagnóstica, outros, e também sumativa, que têm que ser desenvolvidos para dar suporte a isto. E nós aqui não estamos a avaliar, perguntavam e perguntam numa questão, há testes de cidadania? Se eu quiser fazer um teste de cidadania para até mesmo diagnóstico, para perceber, será que eles sabem que existem direitos humanos? Será que eles sabem que todas as crianças têm direito à educação? Será que eles sabem que todos os seres humanos têm direito à liberdade? E o que é que diz? Que há um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, se for as florestas, por exemplo, que é o 15, que é um dos objetivos é os ecossistemas naturais, a obrigatoriedade que todos temos de os preservar para deixar para as outras gerações. Será que eles sabem que isto não é uma ideia só aqui das televisões que eu vejo? É uma ideia, é uma consciência universal, é uma consciência da humanidade, é uma consciência da civilização humana do mundo? Será que eles sabem isso? É importante eles entrarem aí. É também uma dimensão importante na formação dos jovens. E, portanto, esta old school approach e todas isto fundamentadas em decisões curriculares. 5 minutos. E agora temos aqui uma para para o ensino secundário, que é onde temos imensas dúvidas. E onde aparecem logo dúvidas, e se eles reprovam a cidadania? E a nota para a média da entrada da universidade? Isto se calhar a cidadania é como era a área de projeto do ensino secundário. Daquele projeto da Educação 2030 da OCDE, uma das coisas que neste momento já tem 38 países, e que tem países muito preocupados, como por exemplo a China, estes assuntos são muito debatidos, porque vocês sabem tão bem, é comum, então quem do meu nível etário, que já tenho filhos que já entram no mercado de trabalho, e quando eles entram no mercado de trabalho, aquele conjunto de entrevistas que eles vão e que nós pais ficamos em casa, será que é desta que ele entra? Quantas etapas ele vai passar? Realmente, as primeiras etapas são de conhecimento, muitas vezes até são online. Tem um teste de cruzes, preenchem, aquilo fecha e eles dali retiram para aí metade. Mas quando retiram aquela metade, já não estão preocupados, eles sabem muita matemática, muito português ou muito inglês. Já viram aquele nível que eles querem. Já os põem a fazer trabalho de equipa. Já vão ver e observar se eles têm competências sociais, se eles têm competências de trabalho de equipa. E isto é uma coisa que foi muito falada lá na OCDE e que falam muito. O cidadão do futuro, e já não é um futuro tão longínquo, porque nós já começamos a ver uma maior percentagem dessas notícias da robótica, do trabalho humano a ser substituído por inteligências artificiais. Há um mundo novo que vem aí e que nós não sabemos qual é e que os países, neste caso os mais desenvolvidos, andam preocupados com preparar esta geração que está agora na escola.
Porque quem entra agora na escola vai sair no final da escolaridade obrigatória em 2030. Portanto, são os nossos meninos que cá estão na escola que vão ter esse futuro. O que é que nós temos que trabalhar com eles para eles conseguirem fazer face a esse futuro? Claro que não é um futuro completamente diferente, não é admirável mundo novo. As coisas não se transformam assim. Mas é preciso compreendê-las e é preciso sabermos situar nelas. E também no secundário, na saída da escolaridade obrigatória, depois de já ter trabalhado um conjunto de áreas de competência do currículo, de valores e de atitudes, do perfil, é importante a cidadania. Ela aqui não tem professor. Ela aqui aparece da competência de todos os professores do conselho de turma. Portanto, ela só tem um caminho. Cada professor tem que identificar quais são as áreas de competência do perfil dos alunos de cada componente de formação, disciplina ou FCD, têm para contribuir para aquele desafio que está lançado. Aqui o diretor de turma assume a coordenação do projeto, que é como nós temos. E esse projeto mantém-se nesta abordagem do Old School Approach e mantém-se com a unidade que foi definida para o primeiro, para o segundo, para o terceiro ciclo, que é os fóruns de discussão, que são também a participação em atividades, nestas ações, aquilo que eles demonstram. Porque se um lado eu tenho produtos nas várias disciplinas, que nós ontem até falávamos, o que é que as pessoas fazem com isto tudo? E eu, desculpem-me a maldade, mas agora quando eu estive fora da escola, depois voltei à escola e estive aqui há pouco tempo, 5 anos na escola, e desde que eu tinha deixado a escola até que cheguei, eu fui fazer uma ação de formação de Excel. Porque eu, assim, cheguei à escola, todos os meus colegas tinham folhas de Excel para avaliar os alunos. Uma coisa complicadíssima de percentagens e de fórmulas, de atitudes, de conhecimentos. Eu achei aquilo... mas eu também tenho que ter, se os outros têm. E depois estava no pedagógico e senti que aquele Excel fazia falta quando haviam recursos muito fundamentados de pais que comparavam alunos e notas e depois tinha que se fazer uma resposta aos recursos. Mas às vezes não era no Excel que se baseavam os recursos, porque aquela nota e a discussão, se está lá os valores, se está lá se é bom, portanto, é toda uma discussão à volta disto, e eu percebi isso. E ontem nós estávamos a falar, os produtos vão para a folha de Excel, pois se tiverem que ir para a folha de Excel, vão para aquilo que os professores souberem trabalhar. Mas se eu tiver produtos nos trabalhos que eles fazem na minha disciplina e que contribuem para a cidadania e desenvolvimento, eu tenho uma avaliação quantitativa. Mas eu depois também tenho que ter uma avaliação qualitativa, porque tenho que ver as evidências. Não é só fazer um cartaz, é se num destes fóruns de discussão ele foi conciliador, ou se a participação dele fez com que a discussão subisse para um nível superior. Ou só ao contrário, a participação dele só fez que andasse tudo ali à zargata e que não chegasse em lado nenhum e que foi um autêntico ruído. São aspectos que têm que ser analisados com os alunos. Porque isto são aspectos muito importantes. São aspectos que têm a ver com a paz, têm a ver com a democracia, com o respeito pelos outros. E se ele, na cidadania, na sala de aula, tem notas ótimas a tudo, mas depois nesta base do Old School Approach, é daquele grupo que chega às casas de banho e parte tudo. Ou que anda a destruir os cestos dos papéis da escola toda. Ele tem que perceber que ele é um elemento da comunidade e que a escola é uma comunidade. Ele não tem que perceber de uma forma punitiva só. Ele tem que entender que aquela atitude não está certa. E se ele no início não entendia e no fim entende, então ele desenvolveu uma competência importantíssima. Ele desenvolveu uma competência pessoal e social fundamental. A escola transformou-o, que é isso que é importante. E a escola transforma com tudo. Depois temos o outro papel, que é a avaliação. Quer falar, Eulália? Que eu já falei muito. Esta avaliação, não vos vou dizer os pesos. Cada escola, com a sua estratégia, vai definir os pesos. Uma escola não é igual à outra. Uma turma não é igual à outra. Os critérios de avaliação são da competência da escola e da turma.
Nós queríamos dar-vos a ideia de, com os desafios e as decisões, andámos ali a ver uma data de bonecos e andámos aqui. Este foi o slide que mais nos demorou a fazer, porque queríamos dar esta ideia que a avaliação é um equilíbrio, é um balanço. E é um balanço, por um lado, de a integração e a reflexão das competências de natureza cognitiva, pessoal, social e emocional desenvolvidas pelo aluno e demonstradas por evidências. E, portanto, os instrumentos de avaliação têm que apontar para estas evidências que nós queremos e que eles têm que conhecer e têm que conhecer e têm que as discutir. Não é só conhecer e eu agora vou estar calado e vou preparar uma bateria de questões boas para elevar o debate lá em casa, que é para depois responder. Não, tem que ser discutido. É um processo de discussão, é um processo de interiorização e de vivência. Portanto, tem, por um lado, isto, e depois, por outro lado, tem o impacto da participação dos alunos nas atividades da escola e na comunidade. E isto é fundamental. Este impacto. Fizemos um projeto ótimo sobre sustentabilidade e sobre as florestas ou sobre os ecossistemas. Ficou só no levantamento exaustivo do tipo de plantas, do tipo de animais, do tipo de solos, do equilíbrio do ecossistema? Ou nós até percebemos a nossa importância de cidadania e percebemos que há ali problemas junto à escola que são importantes resolver e até fomos pedir uma reunião à junta ou então trouxemos à escola para debater aquele problema e arranjamos nós, escola, compromissos com a comunidade. E até nós próprios na escola nos envolvemos na execução desses compromissos. Temos agora o orçamento participativo jovem, portanto, há um conjunto de situações que é aprender a viver em democracia. Aprender a, como cidadãos, termos os nossos direitos e exigirmos que esses direitos sejam cumpridos e sejam respeitados. É muito importante. E isso é um poder da escola. Isso é um poder central que a educação tem que fazer. Não sei se têm algumas dúvidas. Terminámos aqui com uma obrigada. Tentámos ir ao encontro das dúvidas. Não temos aqui um fato de alfaiate, tomem lá, a cidadania é isto, porque a cidadania é como a planificação em cada disciplina, é de acordo, é com autonomia e com flexibilidade, como é o nosso projeto. Mas, se tiverem alguma dúvida, acho que, na medida que também a nossa reflexão tenha ido a esse ponto, podemos falar sobre isso. Depois do debate, se houver questões, respondemos. O professor